Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórum de Lançamento. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem interesse em aumentar o valor percebido, o valor que as pessoas percebem que o seu produto ou serviço tem? E se a resposta for sim, eu escutaria com muita atenção essa sacada, porque essa sacada, quando aplicada no seu negócio, pode vir a gerar esse tipo de resultado. Na maioria das vezes, quando é aplicada com maestria, ela gera esse tipo de resultado. Então, como é que você faz para aumentar isso? Eu fiquei presente para essa sacada muito recentemente, quando eu observei meu filho, Noah. Eu tenho um filho de quase 4 anos, em abril ele vai fazer 4 anos. E o Noah, ele tem diferentes eras, vamos dizer assim. Tem diferentes eras que ele gosta de diferentes brinquedos. E há um tempo atrás ele gostava muito de um brinquedo de trenzinho, de um desenho que chamava Chuggington. Ele ficava tocando aquela musiquinha lá no iPad, Chuggington. E aí uma vez eu viajei para os Estados Unidos e eu comprei e trouxe o trenzinho de volta. E cara, quando eu trouxe aquele trenzinho, ele só brincava com aquele trenzinho. Depois de um tempo ele começou e agora ele está na onda dos Octonauts. E se você tem filho, provavelmente você sabe quem é Octonauts, não conhecia antes. Mas enfim, os bichinhos também que vivem no fundo do mar, tem navezinhas, tem o Octopod, tem as Gups, enfim. E ele vibra do Octonauts. Então quando ele começou a entrar na era do Octonauts, ele começou a esquecer do Chuggington. E aí o que aconteceu? Aquele trenzinho, aquele trem com os trilhos, ele ficou esquecido ali no canto. Por muito tempo ficou muito esquecido. E aí o que aconteceu? A gente mudou de apartamento. Recentemente, mais ou menos, a gente mudou de apartamento. Entre uma mudança e outra, a gente encaixotou os brinquedos dele. Ele colocou os brinquedos dele no lugar. Então ele ficou muito tempo sem ver. E a gente mudou para o apartamento e esqueceu de pegar os brinquedos novos dele, porque, enfim, o Chuggington estava lá encaixotado e ele estava curtindo Octonauts e, enfim, a gente não lembrou. E aí, faz uns 2 ou 3 dias, a gente foi no meu escritório, pegou e na hora de trazer para casa, a gente trouxe o trenzinho do Chuggington de volta. Nossa, quando o Noah viu aquele trenzinho do Chuggington de novo, depois de muito tempo sem ver, cara, ele ficou vidrado por aquele trenzinho, ele brincou o dia inteiro com o Chuggington. Então assim, um brinquedinho que quando estava lá, sempre disponível, não tinha atenção nenhuma, quando ele ficou sem aquele brinquedo e teve a oportunidade de ter de novo, ele brincou muito com aquele. Agora, por que acontece isso? Isso acontece, na maioria das vezes, ou isso é explicado, por uma coisa que chama gatilho mental da escassez. O que é um gatilho mental? Eu posso entrar muito em detalhe, mas gatilho mental é uma espécie de mecanismo que faz com que você preste atenção e tome uma ação. E um dos gatilhos mentais mais fortes que existe é a escassez. Homens naturalmente querem e desejam alguma coisa que é escassa. Quando o Chuggington não era escasso para o Noah, ele não desejava tanto. A partir do momento que ficou muito escasso para ele passou a desejar. O mais interessante é que eu nunca ensinei escassez para o Noah. Não foi nunca uma coisa que eu ensinei ou que eu coloquei. A pessoa já nasce entendendo que é escassez, mesmo quando ela não tem nem linguagem para entender a escassez. Um outro exemplo disso é que eu morei em 99, mais ou menos 99, eu fui para a Alemanha pela primeira vez. E eu morei lá por volta de 4 ou 5 anos, depende de como você conta, porque eu voltei para o Brasil 1 ano, então. E é um outro exemplo de escassez, por que as pessoas gostam tanto de escassez. E quando eu cheguei na Alemanha, eu cheguei mais ou menos no inverno, começando a primavera, e quando chegou o verão, estava fazendo sol do jeito que estava aqui. E cara, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu via tudo quanto é alemão lagarteando no parque, assim, literalmente lagarteando. Então, enquanto no Brasil a gente olha o sol e a gente tende a se esconder no sol, enquanto a gente chega no restaurante e fala assim, tem um lugar com uma sombrinha, nossa, inclusive tá passando um monte de trânsito aqui, mas lá na Alemanha não, lá na Alemanha eles estavam procurando um lugar com sol, e eles ficavam lagarteando naquele parque, e eu achava muito estranho. Era mais difícil você encontrar um lugar no sol, o sol batendo quente na sua cabeça, do que um lugar com uma sombra. Agora, por que isso acontecia? E se você for, é um fenômeno muito incrível. Se um dia você puder ir na Europa, morei na Europa por um bom tempo, eu achava muito incrível isso. Agora, por que acontece isso? Porque o sol é escasso para eles. É muito interessante, o sol é escasso para eles. E quando é escasso, eles dão muito mais valor para o sol. E o fato foi que eles faziam até cinema ao ar livre, eu nunca vi acontecer. Eles queriam aproveitar tanto o sol que faziam cinema ao ar livre. Agora, se você pegar o mesmo alemão e deixar ele muito tempo no Brasil, muito tempo, não 1 ano ou 2 anos no Brasil,
ele vai começar, não vai ser muito mais escasso, ele vai ter muito sol, ele vai começar a se esconder no sol. Então a sombra vai começar a ser mais escassa, ele vai começar a dar mais valor. Me pergunta como é que eu sei disso, porque depois de 8 anos morando na Europa, mais ou menos eu cheguei até 12, mas quando eu cheguei no meu 8º ano, eu estava lagarteando também. Agora, ninguém explicou escassez, ninguém botou na cabeça. Escassez simplesmente é uma coisa que faz o seu cérebro agir de certo modo. E o homem gosta do que é mais escasso. Diamante é escasso, as mulheres querem diamante, elas não querem uma pedra de cristal, elas querem uma pedra de diamante. Casa com vista para a praia é escasso, as pessoas desejam mais. Ouro é escasso, as pessoas desejam mais. Por muito tempo alumínio foi escasso. Então alumínio, se você analisar historicamente, era muito raro de ser encontrado. Então ele tem que ser feito através de uma reação química. E por muito tempo essa reação química é barata. Então, alguns monumentos nos Estados Unidos são feitos de alumínio, porque naquela época alumínio era escasso, logo valorizado, logo caro. E por que eu estou te falando isso? Porque no seu negócio você pode usar a escassez para possivelmente aumentar o valor percebido de um produto ou uma linha de produtos. Como é que você pode fazer isso? Dá uma olhada como é que as grandes empresas fazem. Por exemplo, a Apple. A Apple tem um produto que chama iPod. E por muito tempo ela criou séries limitadas desse iPod, e até mais caras, para vender mais iPod. Eu lembro que algumas séries que eu curti pra caramba foi a série que era do YouTube, e tinha a série do Red, do YouTube, que o iPod já vinha com as músicas do YouTube. Era simplesmente limitado. Isso fazia com que o preço subisse, fazia com que por um devido tempo ela vendesse mais. Grande exemplo de uma coisa que vale muito porque é limitado é o Picasso. Eu acho que logo atrás daquele bloco está o Museu do Picasso. Lá tem, como é que eu vou dizer? Tem pinturas que valem milhões de reais. Enquanto eu não quero discutir arte para você, o porquê que elas valem, por que elas deixam de valer, uma coisa eu posso te afirmar com garantia. Um dos fatores que influencia diretamente elas valerem o que elas valem é a escassez. É a escassez. Logo, escassez... Opa, só dando licença aqui. Logo, coisa que acontece quando a gente faz ao vivo. Logo, escassez funciona. E a grande pergunta que eu me faço, você pode usar a escassez no seu negócio para, de tempos em tempos, aumentar o valor percebido de um produto? Sim, pode, funciona. Se você fizer com maestria, funciona. Mas se você decidir fazer isso, eu aconselho você fazer uma coisa. Primeiro, é fácil manufaturar a escassez? Se você for fazer essa escassez, o que eu aconselho você fazer é ser 100% íntegro. E o que eu quero dizer com isso? Se você prometer íntegro, no caso que eu diria, você cumpriu o que você promete. Então, por que eu falo isso? Porque se você manufaturar a escassez e não cumprir o que você promete, se você falar que uma série limitada de alguma coisa e não for limitada, o que vai acontecer? Isso vai funcionar por 1 ou 2 vezes. O que você mais leva como empreendedor, eu prezo nisso, eu acredito que o que mais faz que o empreendedorismo funcione é a integridade. Então, com uma base de integridade, você pode colocar a escassez e desde que você cumpra a sua palavra e seja honesto ou íntegro, né? Cumpra a sua palavra, faça o que você faz e mantenha essa escassez, isso pode realmente muito ajudar o seu negócio. Então é isso aí, essa é a sacada de hoje. Se você curtiu essa sacada, primeiro, assine meu canal do YouTube clicando aqui, clica gostei se você gostou, clica não gostei se você não gostou, deixa um comentário, mas mais importante, logo aqui abaixo tem um link. Então se você quiser ser informado das próximas sacadas, se você quiser que eu mande um e-mail quando eu soltar as próximas sacadas como essa, entra na minha lista VIP que eu vou te avisar. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.